Olá pessoal, essa é a disciplina de Psicologia Organizacional e do Trabalho e a aula é sobre o mundo do trabalho. Então, primeiro, algumas reflexões em torno da palavra trabalho. Alguns ditados, inclusive, vão trazer esse conceito de trabalho. Então, por exemplo, primeiro o dever, depois o lazer. E aí, algumas palavras, alguns termos latinos, como tripalium e trabícula, estão na origem da palavra trabalho e significam tortura. E essa ideologia, essa carga de significados que a palavra trabalho tem, existe até hoje, né? É trazida até hoje pela nossa cultura, pelos nossos cuidadores que vão nos passando os seus significados sobre a palavra trabalho. Então, a gente precisa sempre refletir sobre o que é trabalho para nós, né? Tem relações de poder inseridas dentro desse conceito? Sim. A natureza de trabalho que você, pelo menos, quer exercer, né? Você está se preparando para ter um trabalho mais braçal, mais físico ou mais intelectual. O grau de formalidade do trabalho, hoje em dia a gente tem visto muitos trabalhadores informais por conta da crise socioeconômica, né, que a gente está vivendo, a complexidade da tarefa, o tipo de esforço que você quer exercer, existência e qualidade de remuneração, a gente sempre pensa sobre, né? E por fim, alguns autores vão falar que o que diferencia justamente o trabalho animal do trabalho humano é, primeiro, a intermediação da cultura, que outras espécies não têm, e a intencionalidade, né? O Marx, inclusive, fala que isso vai distinguir o pior arquiteto da melhor aranha, porque a intenção, a intencionalidade que o arquiteto tem, ela é muito mais elaborada do que a da aranha, que constrói a sua teia só com o objetivo de capturar suas presas, né? Seu alimento. E aí, abrindo um parênteses aí, para algumas dimensões que compõem esse mundo do trabalho. Então, tem a concreta, que a gente consegue ver melhor, né? Tecnologia, condições materiais, ambientais, né? De segurança, enfim. A gerencial, que é a dimensão da gestão, da liderança do trabalho. A socioeconômica, que inclui aspectos sociodemográficos, então, por exemplo, o ritmo de crescimento econômico, a renda média, o conflito distributivo, né? Entre as classes socioeconômicas, nível de oferta de emprego, etc. A dimensão ideológica, que é aquela do discurso elaborado e articulado sobre o trabalho ao nível coletivo e societal. E, por fim, a dimensão simbólica, que são os aspectos subjetivos de cada indivíduo com o trabalho, que advém da ideológica, obviamente, né? Então, agora a gente vai estudar um pouquinho, bem brevemente, né, a história do trabalho. Então, lá na filosofia clássica, estudiosos como Platão e Aristóteles caracterizavam o trabalho como degradante, o trabalho físico, né, como algo degradante, inferior, desgastante, que competia apenas aos escravos. É aí que começa o racismo, né? E aí, para o Aristóteles, ao escravo cabiam as atividades braçais, pois, segundo ele, o negro, o escravo, não era apto a atividades intelectuais. Essas ficavam só a cargo da elite branca. Bem? Depois vem o capitalismo, onde o trabalhador é dono da força de trabalho e o capitalista é dono dos meios e fins da produção. Ao capitalista interessava ampliar a mais-valia, né, o prolongamento do seu processo de formação de valor em torno do produto, do serviço que ele oferecia. Isso, de início, ele faz com a extensão da jornada de trabalho, quer dizer, a relação de exploração continua, né? O Adam Smith postula o aumento da produtividade através da especialização do trabalhador em uma única tarefa. Quer dizer, a pessoa, o trabalhador, ficava realizando uma única tarefa o dia todo, o mês todo, o ano todo. Surge a necessidade de uma elaborada ideologia do trabalho que o valorizasse em oposição ao ócio, justamente para conseguir manter essa relação de exploração e esse trabalho exaustivo, né, a que o colaborador, o trabalhador, era exposto. Tá? E aí, para justificar, então, esse trabalho, esse contexto de trabalho de exploração, o Weber trouxe o protestantismo, né, que veio oferecer esses referenciais, então tornando natural a autoridade hierárquica, uma obrigação religiosa de controlar, bem como a responsabilidade e a esperada obediência. Inclusive, foram criados outros ditados para justificar esse trabalho exaustivo. Então, por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Essa exploração no trabalho, ela foi associada à questão religiosa. Tá? O luteranismo criou a noção de vocação, que nem existe mais hoje, né? A gente não utiliza o termo vocação hoje. Consistia em um chamado de Deus para a realização de um trabalho secular ou missão. Então, veio daí a glorificação do trabalho, né? A construção da ética do trabalho, dessa ideologia do trabalho. Tá? Nos países desenvolvidos, isso obviamente começou a não funcionar mais, né? Eles não conseguiram
atingir esse objetivo de explorar a massa trabalhadora. E lá no final do século XVIII e todo o século XIX foram marcados pela luta do proletariado, para impor um limite a essa exploração capitalista, e aí surgiu também o movimento sindical de insatisfação, né, com essa forma de trabalhar. E aí veio a concepção marxista em 1975, em que o trabalhador não possui os meios de produção, não tem controle sobre o produto nem sobre o processo de trabalho e, portanto, é suprimido o seu saber fazer e as possibilidades de identificação com a tarefa e com o produto. Foi um processo chamado pelo Marx de alienação. Quer dizer, se a gente pegar como comparação o artesão que havia, né, anteriormente e executava o seu trabalho de uma maneira mais consciente, em que ele se identificava com aquele produto, ele dominava o processo produtivo como um todo, ele era dono do produto final, né? Isso é um processo contrário ao processo de alienação que começou a acontecer nessa época. Esse colaborador, ele não sabia para que ele estava colocando aquele parafuso ou executando aquela tarefa, que era especializada, como a gente já viu, né? Ele não detinha esse conhecimento do processo produtivo como um todo, ele não sabia, às vezes, nem para que aquele produto iria ser utilizado, né? E muito menos ele tinha possibilidade de ter acesso, né, àquele produto no final, porque ele não tinha renda para comprar aquele produto, né? Muitas das vezes. Então, o efeito social disso, né, longe de ser abundância geral, indesejavelmente, é a acumulação do capital de um lado, do detentor, né, dos meios de produção, do dono da empresa, e a pauperização das massas do outro. O trabalho, então, que deveria ser humanizador, sob o capitalismo, é o seu contrário, né? Pois na forma de mercadoria ele é alienante, como a gente já viu, explorador, humilhante, monótono, discriminante, embrutecedor e submisso. Ou seja, é com certeza um caminho para a perda de saúde mental. E aí vieram outros autores dentro dessa era, e um deles foi o Taylor, em 1980, que definiu como objetivo principal dos sistemas em administração assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Obviamente, isso ficou só em tese, né? Só em teoria. Ele propôs a substituição dos métodos tradicionais pelos científicos, com a adoção do método dos tempos e movimentos, para eliminar movimentos desnecessários e substituir os movimentos lentos e ineficientes por rápidos. Isso apenas intensificou os processos de exploração e alienação, então não trouxe nenhuma prosperidade para o colaborador. Aí, enquanto Taylor se ocupou em estudar o planejamento da execução das tarefas, o Fayol, que é um outro teórico, partiu de uma visão macroscópica da organização, preocupando-se com o gerenciamento, com a gestão daquele trabalho. Para ele, havia necessidade de aproveitamento máximo do tempo, buscando um rendimento máximo do trabalhador e, ao mesmo tempo, as condições físicas necessárias para tornar o esforço fisiologicamente suportável. De novo, a gente vê aí a condição de exploração, de falta de cuidado com o colaborador. Por fim, veio Ford, né, que utilizou a padronização das peças e inovou com a cadeia de montagem sobre a esteira rolante. Aí o pagamento integral ao colaborador dependia não só da sua produção, mas também dos seus hábitos de vida em geral. Então eram avaliadas algumas questões como dedicação à família, cuidados com a casa, aplicação do salário, hábitos de poupança, uso de bebidas alcoólicas, etc. E essas abordagens integrativas acabaram substituindo o papel de suporte ideológico ao capitalismo tradicional, que era feito através das religiões, oferecido inicialmente, né, pelo protestantismo ascético, rigoroso, agora com um apelo de embasamento científico. Bem? Novamente, os colaboradores, os trabalhadores se sentiram explorados. Lá no final do século XIX, início do XX, como eu já disse, né, começam os movimentos sindicais. O Keynes incentivou a regulação do mercado pelo Estado e deu uma nova conotação ao consumo, entendendo como necessária a prosperidade. E aí, ele desenhou um ciclo progressista ou virtuoso, em que o consumo gera demanda de produtos, que gera empregos, e esses, por sua vez, mantêm ou aumentam os níveis de consumo. Tá? Ele chamou isso de estado do bem-estar, ou welfare state. Primeiro, então, a organização do trabalho estava sendo sustentada no Taylorismo-Fordismo, né? São concepções vistas já. Segundo, o regime de acumulação do capital sob a lógica macroeconômica, ou keynesiana, que requer o estabelecimento desse ciclo progressista da economia. E terceiro, o modo de regulação de conflitos capital-trabalho, já que já havia muitos movimentos sindicais. E aí, passando agora para a história do trabalho no Brasil, esse caráter protecionista da CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas do governo Getúlio Vargas,
e as políticas de altos salários do Estado do Bem-Estar não predominaram no mundo do trabalho no Brasil, e por sua vez se constitui uma das razões da situação de má distribuição de renda existente até hoje no país, da desigualdade social vista até hoje. Tudo isso, somado à ditadura militar, fizeram com que algumas conquistas de melhores condições de trabalho ocorressem bem tardiamente no Brasil, entre o final da década de 70, do século XX, até meados da década de 80. De novo, a gente vê o ressurgimento do sindicalismo, né, que é uma manifestação da insatisfação da massa trabalhadora. Bom, hoje em tese, em teoria, o que a gente tem como novas concepções de trabalho? E o colaborador tem maior envolvimento no processo decisório, tem mais empoderamento, mais gosto, mais prazer pelo que ele faz. Existem necessidades para o desempenho organizacional, então, por exemplo, o bem-estar dos indivíduos hoje é muito caro, né? As pessoas, os gestores se atentam muito para esse bem-estar, ou deveriam se atentar. E funções e capacidades complexas dos indivíduos, ao invés daquele movimento repetitivo, daquele trabalho alienado que a gente já viu, né? Então, são valorizados raciocínio abstrato, valores, identificação com a organização, capacidade de se guiar por objetivos próprios e que esses objetivos estejam em consonância com os organizacionais, capacidade de resolver problemas, de ser criativo, levantar alternativas, soluções, discordar, etc. Ou seja, além da competência técnica, hoje em dia é querido, é desejado e é cobrado do colaborador que ele tenha maior competência interpessoal, que passa a ocorrer dentro das organizações. Então, eliminação de postos de atividades repetitivas, isso não funcionou. A recomposição de atividades, a ênfase na polivalência, ou seja, na utilização das várias potencialidades do colaborador e não só em uma, para não gerar um trabalho monótono, né, cansativo. A revalorização da qualificação desses trabalhadores, foco nas relações de mercado e concorrência, uma horizontalização das relações de poder, que é o oposto de verticalização, onde tem um chefe com muito poder, e aí quem está lá embaixo na hierarquia não tem poder decisório nenhum. Né? Nessa horizontalização, o poder, né, o processo de tomada de decisão, ele é mais distribuído, ele é mais democrático. Aumento na participação do trabalhador, então, nesse processo decisório, que tem a ver com o item anterior, renovação tecnológica e maior circulação do pessoal. Né? E aí, em síntese, a partir dos anos 70 do século XX, no mundo do trabalho houve um crescimento mais lento da economia, com queda da credibilidade no progresso e no futuro, pelo menos em relação àquela fase do Taylor, do Fayol, do Ford, né, do Keynes, surgimento do desemprego estrutural e dissociação entre crescimento econômico e crescimento da oferta de emprego. O crescimento econômico não necessariamente exige ou gera mais oferta de emprego. Por quê? Hoje a gente precisa de trabalhadores mais qualificados, às vezes de um contingente menor de colaboradores, menos gente trabalhando, mas né, com um processo de qualificação maior, né, melhor. Generalizada a percepção de instabilidade do emprego, principalmente em momentos de crise socioeconômica. Persistência de várias formas de discriminação, infelizmente, né? Então as pessoas menos qualificadas ainda sofrem preconceito. A gente vê que ainda as mulheres, elas são mais discriminadas, elas têm menores salários em relação aos homens, e como a gente já viu, existe ainda uma discriminação com relação à raça também no nosso país, né? Os negros, principalmente as mulheres negras, ocupam posições de poder com uma frequência muito menor do que os homens brancos, por exemplo. Intensificação das desigualdades sociais pelas características da distribuição de renda. Hoje a gente tem muita desigualdade socioeconômica no nosso país. Tendência à redução das incompatibilidades entre instrução formal e requisitos dos postos de trabalho. Antes, a gente via pessoas com menos escolaridade ocupando cargos, postos mais elevados. Hoje, como tem bastante gente, muito mais gente com qualificação, com instrução, com educação formal, né? Essa incompatibilidade ela é reduzida. E por fim, persistência das trocas de trabalho pobre em conteúdo e ou arriscado por aumento de consumo entre a maioria da população. Então hoje, claro que pelo menos em teoria também, a gente vê mais cuidado com a segurança, com a saúde ocupacionais dos colaboradores, dos trabalhadores, mas se a gente for pensar nos trabalhadores que trabalham na informalidade, né, que continuam se colocando em risco, continuam tendo que ter mais de um trabalho às vezes para garantir a sobrevivência, mais de um emprego aí no caso, né? A diferença entre trabalho e emprego é essa. O trabalho a gente faz pela renda, mas também pelo prazer, porque a gente gosta. O emprego a gente só faz por conta da renda, né, pelo salário. Então, se a gente for pensar em tudo isso, hoje ainda existem muitos trabalhos precários e muitos trabalhadores
trabalhando de maneira insalubre, né? E aí, com tudo isso, né, que a gente passou, obviamente, de maneira resumida, né, porque a história do trabalho, tanto no mundo quanto no Brasil, ela pode se aprofundar muito mais do que eu proponho algumas reflexões. Então, qual o trabalho que você deseja para a sua vida? Né? O que você se imagina fazendo? O que vai te trazer prazer? E por quê? Em que condições você deseja trabalhar? Né? Condições econômicas, condições sociais, condições psicológicas, condições materiais? E o que você espera de consequências pelo seu trabalho? É só dinheiro? Se for só dinheiro, não é trabalho, é um emprego. Né? Agora, se além do salário você quer reconhecimento, você quer valorização, você quer se sentir importante para a sociedade, para a comunidade onde você está inserido, aí sim a gente tem um conceito mais amplo de trabalho. Essa é a referência bibliográfica utilizada para a nossa aula de hoje e eu gostaria de agradecer muito pela atenção de vocês.